Buscai e me achareis. Se a gente não buscar, a gente não vai achar. Batei a porta e ela se abrirá. Se a gente não bater, ela não se abre. São ações que nós temos que ter para ter as respostas que a gente deseja ter, para ter as mudanças que a gente precisa ter. Nós precisamos de ações. Deus é quem faz a obra dele na nossa vida, mas nós temos as ações que nos levam à consequência, que é o fruto de Deus na nossa vida, que é Ele fazendo a obra na nossa vida. Eu não sei nessa manhã que resposta de Deus você tem pedido, eu não sei a maneira que você entrou, eu não sei o que você orou, mas o Espírito Santo, que é o mesmo que habita em mim, Ele tem algo para falar para você. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Quer a tua resposta? Te esforça, pede, ora, busca. Amados, quando a gente fala de Deus, a gente está falando de alguém tão santo, tão limpo, tão puro, tão glorioso. Como a gente quer esconder algo de Deus, como a gente não quer fazer nada em relação a Ele e conseguir as coisas vindo da parte dEle. Eu não estou falando que nós temos que merecer as coisas de Deus, não, eu acho que isso é impossível. Nós conseguimos merecer. Ele já deu a graça, e é a graça que nos basta. Foi a morte do Filho dele na cruz por nós. Mas nós temos que nos tornar recíprocos naquilo que Ele fez por nós, na graça. Nós temos que nos tornar recíprocos, ou seja, nós temos que tentar retribuir de alguma forma aquilo que Ele já fez por nós. Eu costumo falar assim, eu falo até para os guris da célula, que Deus sem mim, Ele segue sendo Deus. Deus sem você, Ele segue sendo Deus. Deus com o seu e o meu problema, Ele segue sendo Deus. Deus, Ele é Deus na doença, Deus, Ele é Deus no bom, Deus, Ele é Deus no deserto, Ele é Deus na abundância, Ele é Deus a todo momento. E nós temos que entender isso, e saber que se queremos um nível mais profundo, e saber que se queremos sentir Deus mudando a nossa história, fazendo a nossa história, nós precisamos ir além do que só ficar parado e esperar que Deus faça algo, que a gente sinta um arrepio no culto, que a gente sinta um sobrenatural no culto, só porque estão tocando louvor aqui na frente. Não, Deus quer mover dentro de você o sobrenatural. Deus quer que você comece a puxar esse sobrenatural, porque a partir do momento que você começa a pedir, você vai começar a achar. A partir do momento que você começa a buscar, você vai encontrar. E a partir do momento que você começar a bater a porta ela vai começar a se abrir nos seus olhos. Mas as atitudes, elas devem ser nossas. Deus, Ele é a resposta, a atitude é nossa. Amém? Lá em 1 Reis, tem uma passagem do profeta Elias, que ilustra muito bem o que a experiência é capaz de gerar, o que ela é capaz de fazer. A história lá em 1 Reis, muitos devem conhecer, quando Elias... Deus fala para ele que já havia o tempo, já passou o tempo da seca em Israel, que durava 3 anos, e fala para Elias que ele devia ir se apresentar ao rei, porque ele ia mandar chuva naquele tempo sobre Israel, ia parar com a seca. E Elias então, ele vai. E aí a história conta que ele chama os 450 profetas de Baal, e ele manda eles edificarem um lugar, um trono, um altar para os deuses deles. E Elias também faz isso da mesma forma para o Deus de Elias. E eu quero ler essa passagem com você porque ela é muito interessante. E ela nos revela muitas coisas sobre o que Deus quer fazer conosco.
Só deixa eu achar aqui, irmãos. Então, lá em 1 Reis 18, não precisa vocês abrir, irmãos, só escutem. Lá em 1 Reis 18, versículo 30, diz assim: Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram para mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, estás trazendo teu povo de volta para ti. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vocês leram comigo, vocês acompanharam comigo uma passagem que mostra uma grande experiência que Deus deu ao povo de Israel. Eles passavam uma seca tremenda, por causa daquelas coisas que o rei Acabe que era quem governava naquele tempo, estava fazendo. Ele adorava outros deuses. Então, através de Elias, Deus decretou a seca, e depois, 3 anos depois, ele queria fazer uma experiência para que o povo reconhecesse a grandeza dele, e que também, através de Elias, voltasse a chover. E sabe que quando eu vejo tudo que se formou para que o sacrifício ali fosse feito, para que o altar fosse feito, eu vejo uma coisa: Elias, antes da experiência, ele teve que reconstruir o altar do Senhor. Ele teve que reconstruir o altar do Senhor para que o altar pudesse ganhar uma experiência com Deus. Nessa manhã eu quero perguntar para você: como está o seu altar? Como está o seu altar com Deus? Ele está caído? Como ele está? Ele está bem? Ele está edificado? Como está o seu altar com Deus? Porque sem altar com Deus, sem um altar preparado para que haja uma experiência, a experiência ela não é dada. Ali depois diz que Elias começou a juntar as pedras do altar. Quais pedras você deixou cair ao longo do caminho? O que você deixou de lado, que você precisa tratar, que você precisa ser curado, e você fala assim: não precisa, essa aqui eu vou deixar ali, porque essa aqui não vai fazer falta aqui no altar, essa pedra aqui não precisa. Aonde estão as pedras? Volte ao caminho que você deixou as pedras. Saiba que Deus, Ele quer restaurar o seu altar, para que Ele possa te dar experiências, para que Ele possa te curar, para que Ele possa te fazer alguém nele. Deus, Ele quer intimidade, e para intimidade você precisa construir um altar. Você precisa construir esse altar no seu quarto. Não é onde as pessoas vêm, não é no culto que você constrói um altar. Não, no culto você é edificado, e você deve pegar aquilo que foi edificado para chegar na sua casa, para chegar lá fora e começar a construir esse altar. Nós precisamos ter a fé de que Deus
Ele tem algo muito bom para as nossas vidas. Nós precisamos ter fé de que Ele tem o melhor, que Ele tem um lugar onde a gente se sacia. A palavra fala que Ele tem umas águas, que nele estão as águas onde a gente se sacia, e que não param de jorrar. É nele a nossa fonte inesgotável, é nele, não é em outras coisas, é na luz. Então Elias, ele constrói aquele altar, faz com que, pede 3 vezes para que as pessoas coloquem água. Mais uma vez Deus falando para nós que nós temos que ir além, que nós temos que pedir, nós temos que buscar, que sem isso a gente não vai conseguir. Se Elias não tivesse mandado colocar água ao redor do altar, não teria acontecido a experiência. Se nós não tivermos o trabalho de colocar aquilo que falta no nosso altar, não vai ter experiência, não vai ter aquilo que Deus quer nos entregar, não vai ter a mudança na nossa vida. Então depois disso, a gente vê que Deus, Ele desce numa glória, e Ele lambe toda aquela água, queima tudo, demonstrando que Ele era Deus sobre Israel. E quando Ele faz isso, o povo, por causa da experiência que Deus dá, eles reconhecem, eles botam a cara no chão e falam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você viu o poder da experiência com Deus? É na sua vida que Deus quer te dar uma experiência, porque é através de você que Ele vai fazer muito na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, em todos os lugares. Deus quer fazer através de você. Nos lugares que Ele vai te levar, você precisa ter experiências, porque é através das suas experiências que as pessoas vão encostar o rosto dela no chão e vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É através da experiência que Ele dá para você, que as pessoas vão olhar para você e vão falar: nossa, como Ele está diferente, nossa, como existe uma luz forte nele. É através da experiência. Sem experiência é difícil isso acontecer. Sem intimidade, isso é difícil de acontecer, porque elas podem achar lindas suas palavras, mas elas não sentem aquilo que não se podem tocar. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você vai sentir Ele no seu espírito. Claro que você, pela grandiosidade dEle, você vai cair, você vai pular, e isso é físico, mas Ele é Espírito, e você tem que sentir Ele queimando dentro de você. É de dentro para fora que Deus faz a obra dele. É de dentro para fora. Por isso, se você tem se escondido através de uma capa, de uma máscara, que você coloca ela só nos dias de culto, saiba que você não vai ter experiências. Não vai. Você precisa se esforçar. Como eu falei para vocês, se Deus é luz, nós devemos andar na luz. Se nós falarmos que não temos pecado, nós estamos tornando Deus um mentiroso. Então, por que a gente muitas vezes se esconde atrás de máscaras de santidade, sendo que nós pecamos todos os dias? Todos os dias. Existe uma coisa muito diabólica no nosso meio, ao qual nós achamos que Deus, Ele não, depois que a gente peca, Ele não nos quer mais. Nós colocamos isso na nossa mente, porque o diabo, como eu falei para vocês, ele está à espreita, esperando um momento certo de vir com os pensamentos. E muitas vezes nós pecamos, e nós mesmos nos colocamos num lugar onde Deus não nos coloca. A gente vai para um lugar onde a gente não é mais amado, onde se a gente pecou, Deus não nos quer mais, eu não ministro mais, eu não vou mais na célula, eu não falo mais com o meu líder, eu não falo mais com aquela irmã que me leva para a igreja. Não é assim. Não é assim.
A Bíblia fala que Deus, a gente se é aperfeiçoado por Deus quando nós estamos fracos, porque é aí que Ele se torna forte na nossa vida. É quando nós nos tornamos fracos e reconhecemos: não, eu sou pecador, ontem eu fiz aquilo, ontem eu fiz aquele outro, mas eu amo a Deus e eu quero me arrepender, eu quero que o Espírito Santo produza em mim um fruto de arrependimento. Como você vai se arrepender se você não buscar o Espírito Santo? Não tem como. Você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa estar na igreja, ouvir ministrações para que o arrependimento venha dentro do seu coração. E a partir do arrependimento vem a restauração, a cura, a transformação, e você começa a ser alguém influenciador. Você chega num meio onde você ia antes, e as pessoas vão notar a tua presença. Vão notar a presença do Espírito Santo. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que continuaram frequentando lugares que elas iam antes de se tornarem cristãs. Só que as pessoas começavam a notar a diferença. E elas perguntavam: o que tu tem de diferente? E muitas vezes as pessoas com os mesmos problemas, mas elas olhavam para aquela pessoa ali convertida e querendo Deus, e brilhava uma luz nelas, que era uma luz que a gente não sabe como explicar. Eu sinto muitas pessoas, quando chegam perto de mim, eu sinto uma luz. Eu tenho certeza que com vocês é da mesma forma. A gente sente, porque com Deus é assim. Se a gente se torna uma luz como Deus é luz, Ele faz com que as outras pessoas também notem que tu está sendo luz. E isso começa a dar um prazer, porque a gente começa de alguma forma a ser recompensado, a gente começa a entender que Deus, Ele quer nos dar alegria. E isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Então, Paulo, ele tem uma experiência com Deus, e Deus manda ele para uma cidade. Então levam ele para uma cidade, deixam ele na casa de Judas. Depois, se você quiser, você leia na sua casa esse texto. E ele entra ali, e a palavra fala que Deus chama um servo dele daquela cidade de Damasco, chamado Ananias, e manda que Ananias vá lá, ore por ele para que ele seja restaurado e fique cheio do Espírito Santo. Só que o engraçado dessa parte é que quando Deus fala essas coisas para Ananias, numa visão, Ananias fala: mas como Deus? Como Saulo, aquele que mata, aquele que apedreja, como Deus? Não é ele que ia vir para cá agora para nos perseguir, para acabar com a seita? E Deus fala: não, ele é escolhido meu. Ele é um escolhido meu. É a mesma coisa que Deus fala para você nessa noite. Se muitas pessoas falam assim: nossa, aquela pessoa está indo na igreja, não acredito. Saiba você, irmão, que antes de você pisar nessa igreja, Deus já escolheu você. E se Deus escolheu você, saiba que não é pouca coisa. A gente está falando de um Deus que abriu um mar, de um Deus que criou o universo, Deus que criou o mundo, criou todas as coisas da maneira que a gente conhece, o Deus que criou a ciência. E você acha que esse grandioso Deus tem algo pequeno para você? Não pode, é contra a natureza de Deus. Deus tem algo grandioso, algo que só você tem para você, e que só você pode fazer. Mas é necessário, como eu falei para você, o esforço, as atitudes, e é isso que Ele quer. Ele escolheu Paulo assim como escolheu você. Paulo, depois disso, ele se torna um grandioso pregador da palavra. Através de Paulo são erigidas as igrejas que nos trouxeram até esse dia de hoje. Quem sabe Deus não quer instituir novas igrejas através de você? Quem sabe Deus não quer fazer mudanças em famílias através de você? Quem sabe Deus não quer mudar a sua própria casa antes disso? Através de você.
É sempre através de nós. Nunca somos nós, é através. Porque é Ele, é o Espírito Santo. Que nessa manhã nós sejamos encorajados a entender aquilo que o Espírito Santo tem para a minha e para a sua vida. O que Ele tem para mim, o que Ele tem para você. Ontem eu perguntava para os guris da célula, por que a gente vem na igreja, a gente adora a Deus, mas muitas vezes não sabemos o porquê que estamos fazendo isso. Eu pergunto para você, por que você adora a Deus? Por que você vem na igreja? Por quê? Porque Deus, Ele mudou minha vida. Porque Deus mudou a vida do ciclano. Porque eu me sinto com paz. Porque eu sou curado. Porque eu sou restaurado. Tudo bem, pode ser por isso. Mas saiba que quando Deus, Ele se torna forte na sua vida, através do Espírito Santo, você é capaz de impactar pessoas. Você é capaz de impactar novas pessoas através daquilo que você vai falar. A principal coisa ao qual nós estamos aqui nessa terra é trazer o reino de Deus para cá. É trazer o reino de Deus para esses tempos. A gente olha para o mundo aí fora e a gente vê as coisas piorando cada vez mais. A gente vê meninas tão jovens grávidas, cada vez mais novas, cada vez pior. A gente vê questão de gêneros que antes não existia. A gente vê leis que querem ser implantadas, que antes, pela ética que deveria existir, não eram nem cogitadas. O amor está se esfriando. O amor está se esfriando. Nós estamos vivendo o tempo ao qual Deus fala que o amor está se esfriando. Eu vou na igreja e tá bom. Tá bom, lá o pastor vai falar algo, vai falar comigo. Eu não preciso ler a Bíblia, porque lá eles vão me dizer a história e tal. Não é assim. Deus, Ele quer falar com você, palavras com você. Tem coisas que Deus, Ele quer revelar somente para você. E isso nós temos que ter na nossa mente. Amém, irmãos? Eu quero que o grupo de louvor venha aqui. O pastor Gleison? O pastor Gleison está lá. Irmãos, se nessa manhã a palavra de Deus falou com você, tocou o seu coração, saiba que você é livre para expressar isso ao Senhor. Se você quer pedir perdão, se você, através do Espírito, veio em você um arrependimento, se você está triste, se você está sobrecarregado, o Espírito Santo quer te aliviar nessa manhã. O Espírito Santo nessa manhã, Ele tem algo para fazer na sua vida. Você não veio aqui à toa. Como eu falei para você, assim como Paulo não esperava ser um escolhido de Deus, pelo contrário, ele queria matar os cristãos. Assim também nós podemos muitas vezes nos sentir, mas saiba que antes de você pisar aqui, Deus, Ele escolheu você para estar aqui nessa manhã, para ouvir essas coisas. Se você ouviu isso, saiba que Deus, Ele tem algo para fazer na sua vida, e você tem que crer, e você tem que ter as atitudes que te levem para perto dEle. Amém, irmãos? Comece a orar, irmãos. Comece a orar. Baixe a sua cabeça. Comece a colocar o seu espírito em oração, em adoração. Senhor Deus, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que Tu visite corações nessa manhã, Pai. Deus, em nome de Jesus, assim como Tu falou na Tua palavra, Pai, eu te peço, Senhor, que Tu venha nos curar, Senhor, que Tu venha nos transformar, Deus,
Que Tu venha fazer aquilo que Tu deseja no nosso meio, Pai. Pai, eu Te peço, Senhor, que se a gente tem olhado coisas, Pai, se a gente tem consumido coisa errada, Senhor, que o Senhor comece a falar conosco nessa manhã, Pai, para que a gente comece a mudar, Senhor, para que também, Senhor, através da nossa mudança, Pai, nós tenhamos experiências contigo, Pai, para que a gente possa, Deus, em nome de Jesus, impactar novas pessoas ao Teu Evangelho, para que a gente possa trazer, Senhor, o Teu reino a essa terra. Deus, eu começo a orar, Senhor, e eu Te peço a presença do Teu Espírito Santo. Deus, impacta a nossa mente, Senhor, transforma a nossa mente, Pai, transforma o nosso coração, produz, Senhor, uma unção de arrependimento em nossos corações, para, Senhor, para que a gente saiba, Senhor, que só Tu és Deus, Pai, que só Tu és Senhor, Pai, e que não há outro caminho, Senhor. Em Ti temos paz, em Ti, Senhor, somos saciados, Pai. Que todas as vezes, Pai, que se levantar algo na nossa frente, Pai, um problema, Senhor, uma situação difícil, Senhor, a gente saiba, Pai, que existe um Deus que é maior que todas as coisas, que é capaz de mudar realidades, de transformar, Senhor, caminhos. Senhor, assim como fizeste na vida de Paulo, Senhor, retira as escamas dos nossos olhos, retira, Senhor, aquilo que é indesejado por Ti. Senhor, nos faz viver, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Eu Te peço em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amados, continuem orando. Continuem orando. A Bíblia fala que quando a gente não sabe o que orar, o próprio Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Começa a pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que Tu queres que eu ore? O que Tu queres que eu fale, Espírito Santo? Aonde Tu queres que eu mude? O que Tu queres que eu arrume? Começa a falar essas coisas para o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida. Ora, labassura, lamassara, labassai. Era labassui, carabassuia, labassui. Você precisa crer que Ele está fazendo. Você precisa crer que Ele está aqui. Creia. Oh, xereleba labassui, carabassuia. Oh, Deus. Você é livre, irmão. Você é livre. Se expresse, se expresse. Abra sua boca. Aqui é a casa de Deus. Abra sua boca. Sinta o amor de Deus. Sinta o toque dele recolhendo cada palavra da sua boca. Hoje as suas palavras, elas passam o teto e elas chegam ao trono de Deus. Ele começa a responder orações nessa manhã. Ele começa a transformar realidades nessa manhã. Oh, você que não consegue pensar em outras coisas, pensar em coisas, você só pensa em coisas que não agradam a Deus. Deus está mudando seus pensamentos. Nessa manhã há uma unção de transformação. Mas você precisa crer e chegar em casa e fazer. Chegar o outro dia e fazer. Creio que nessa manhã o Espírito Santo esteve presente e falou conosco.
Eu peço para que você se esforce e que essa palavra ela permaneça no seu coração, para que você pratique. Eu não sou nada, irmãos. Se eu ministrei essa palavra foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas nós podemos ir além. A situação que você se encontra hoje, Deus é capaz de mudar. O seu problema, Deus é capaz de mudar. A sua resposta está na mão dEle. Está na mão dEle. A sua porta que você quer que Ele abra, está na mão dEle a resposta, irmãos. O que você vai fazer para se achegar perto dEle e sentir o que Ele quer de verdade? O Espírito Santo, Ele quer liberdade para agir dentro de você. Coloque na sua mente que você pode mais. Coloque na sua mente que você é filho de Deus. Fale isso para você mesmo. Eu sou filho de Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque se a gente sabe que a gente é filho de Deus, eu já falei para vocês da grandiosidade de Deus. Se a gente sabe que a gente é filho dele, a gente sabe que não são pequenas coisas que vão nos levar para longe. A gente sabe que não são pequenas coisas que vão nos derrubar. Foi ministrado aqui domingo passado sobre raízes. É assim que a gente forma a nossa raiz, com o Espírito Santo dentro de nós, nos ministrando a cada dia o que devemos fazer. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Louvo a Deus pela vida do Rafa, homem de Deus. Irmãos, antes de nós irmos embora, temos alguns avisos. Hoje à noite, tá? Nós temos a consagração ao ministério de evangelista do irmão Carlos, tá? O vulgo Dodo, para quem não conhece, aí é o Dodo. Então, o Carlos ele vai estar sendo consagrado hoje, ele e a Silvia à noite, evangelista da obra. Ele foi assumido pela igreja para estar em tempo integral aqui na igreja, tá? E nós estávamos inclusive ali no gabinete do pastor fazendo a sindicância dele do presbitério, né? Todo e qualquer irmão que vai fazer parte do ministério evangelístico ou do ministério do presbitério da igreja, ele precisa passar por uma sindicância, né? Perguntas, coisas que eles precisam passar. Então, inclusive, nós estávamos ali com ele. Hoje à noite está sendo confirmado isso na vida dele. Então, se você quer participar disso, então, hoje às 19 horas a gente começa aqui, tem as mulheres do encontro chegando, vai ter grandes coisas. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, nós teremos batismo, tá? Às 9 horas da manhã no domingo que vem, não é às 9h30, o culto começa às 9h30, mas o culto da semana que vem vai começar às 9 com o batismo. Então, 9 horas da manhã batismo. Aqueles irmãos que querem batizar-se, deem o nome para a Gleiciane, a secretária da igreja, hoje à noite, tá? Ela vai estar aqui. Se você não vai vir hoje à noite, ligue durante a semana e dê o seu nome, tá? Dê o seu nome completo. Quem não tem o telefone da igreja, não sei se tu pode postar aqui. Não? Ah, deixa. Venha que me procure, eu passo o número da igreja para você, tá? É bem fácil. 3243 2712 2712. Faz uma musiquinha. 2712, tá? Não esquece mais. Liguem para cá e dão o nome completo da pessoa que vai se batizar. Amém? Acho que é isso. Vamos colocar em pé. Lembrando que no domingo que vem é a nossa ceia. Não, a gente cancelou para outra semana ceia. Então teremos batismo, ceia. Vai ser muito top domingo que vem. Não esqueçam de trazer o quilo, irmãos. É importante, o nosso quilo está sendo fraco.
A gente ajuda em torno de 25 famílias e essas famílias no mês passado receberam bem poucas coisas. Então traga o quilo, tá? Traga o seu quilo, aquilo que você tá sobrando aqui na minha casa. Traga, mas se não está sobrando, traga igual. Eu vou comprar lá no armazém 1 quilo de arroz,